E as ações do Banco do Brasil romperam os R$20, né? Chegaram aí, fecharam o dia de hoje cotadas a R$19,86 e não para de pipocar notícias com relação ao Banco do Brasil, o que está acontecendo, o que vai acontecer, qual que é a perspectiva, onde essa ação pode chegar. Bom, estou aqui com o gráfico aberto. Primeiro eu vou colocar aqui as ações do Banco do Brasil e a gente vai ver que esse movimento de queda do Banco do Brasil, né? O banco estava vindo super bem, divulgou o resultado do primeiro trimestre e abriu esse gap aqui, ó, enorme, e aí intensificou esse movimento de queda. Por que que isso está acontecendo? Em primeiro lugar, né? Por conta principalmente do agronegócio, que hoje representa 1/3 da carteira de crédito do Banco do Brasil. Tecnicamente falando, eu gosto de olhar um pouco de gráfico, porque muitas pessoas também estão olhando o gráfico e meio que se confirma a tendência. Mas tecnicamente falando, as ações formaram pivô. E isso demonstra que a tendência de queda é muito forte no curto prazo, tá? O que é um pivô? O pivô é exatamente esse movimento. A ação vai até aqui, bate aqui, ó. Depois ensaia uma retomada, não tem força e cai, rompe esse suporte, essa linha de suporte, tá? Então, isso é um pivô que nós chamamos, o pessoal da análise técnica chama. Eu gosto de olhar isso para entender o momentum da empresa. Mas, basicamente, o agronegócio que está ali dando muito problema para o Banco do Brasil. Já tem alguns bancos falando que não só o agro, mas crédito para micro e pequenas empresas também vai começar a dar problema. Mas basicamente isso aqui que deixou a galera meio brava, né? O pessoal do mercado, que é a inadimplência do agronegócio. Março de 2024, né? Março de 2024, a gente estava falando de uma inadimplência de 1,7%. Isso foi para 3,74% em dezembro e agora em março 4,11%, com perspectiva de subir ainda mais. Inadimplência de 90 dias 1,19%, foi para 2,45% e 3,04% agora, março de 2025. Então, a tendência é que isso aqui vai piorar. Quais são os fatores que estão fazendo o agronegócio piorar? Primeiro ponto que eu quero ressaltar, cotação das commodities, né? Então, se você olhar aqui, ó, aqui é a soja, né? A soja. E olha que interessante, tem aqui o futuro de soja. Olha isso aqui, né? Olha o tanto que a cotação da soja vem caindo lá desde 2021, de 2022 mais especificamente. Também tem o milho, né? Olha a cotação do milho, como caiu muito, né? E continua caindo. Então, assim, os agricultores, eles estão sofrendo muito. Por quê? Porque a cotação das principais commodities do mundo estão em queda. Na contramão disso, o custo de produção está muito elevado, né? Então, o dólar, apesar de aqui no Brasil ter dado uma queda, o dólar está num nível elevado. A gente tem custo de fertilizante, Rússia e Ucrânia, aquela região é uma exportadora muito forte, faz com que fique também, prejudique também, né, a produção. E aí, tem essa notícia que saiu hoje, muito legal aqui no Seu Dinheiro. Afinal, de onde vêm os problemas do Banco do Brasil? No agronegócio e o que esperar, né, do balanço. E aqui olha que interessante, né? Durante reunião com analistas do BTG, Marco Giovanni, que é o diretor financeiro CFO do Banco do Brasil, detalhou os dois principais culpados que explicam a pressão sobre a carteira agrícola. O primeiro é o desempenho recente do agronegócio, que é justamente isso que eu estou falando para vocês. Muitos produtores viram suas margens encolherem e o endividamento crescer, o que afeta diretamente a capacidade de pagamento. No entanto, essas operações ainda seguem saudáveis, segundo Giovanni. Então é exatamente isso. Os produtores viram a margem encolher, automaticamente eles começam a aumentar o seu endividamento, né? E aí, o outro problema que é o mais interessante, né? É por isso que o diretor do BB ainda está otimista com as tendências. Então ele demonstrou aqui um otimismo, falou, não, vai melhorar e tal. Mas aqui tem uma outra questão. O segundo fator é o mais complexo e difícil de conter, que é a chamada judicialização predatória. O que é isso? Vários escritórios de advocacia estão vendo que os caras estão nessa situação,
estão entrando lá e falando, cara, vamos entrar numa recuperação judicial, né? Então, ó, de acordo com o Giovanni, muitas empresas do setor agro estão sendo abordadas de forma oportunista por escritórios de advocacia que oferecem recuperação judicial como uma alternativa para reduzir o endividamento. Isso permite que o banco, impede, na verdade, que o Banco do Brasil execute suas garantias hipotecárias. Por quê? Quando você faz uma RJ, é o juiz que vai determinar como que você vai pagar suas dívidas. E aí, nesse tempo, fica tudo parado. Né? Então, esses dois fatores são responsáveis por fazer com que o Banco do Brasil esteja nessa queda livre aqui, ó, conforme tá aqui no gráfico. Cara, pergunta que todo mundo quer fazer aqui, né? Agora, Danilo, pode cair mais? Né? Pode cair mais essa ação? Eu fiz uma análise do histórico das ações do Banco do Brasil. Em momentos de crise, qual foi o mínimo que ela chegou? É o seguinte, nós avaliamos a ação de banco pelo índice, pelo ROI e pelo valor, preço sobre valor patrimonial. Preço sobre valor patrimonial, certo? Nós avaliamos com esses dois índices. Então, a primeira coisa, houve uma revisão de guidance de payout, né? Basicamente payout é o quanto que a empresa vai distribuir de dividendos. A revisão saiu de 40% para 45% para 35%, ou seja, 10 pontos percentuais de queda essa revisão de guidance. E o Banco do Brasil, ele é queridinho pelo dividendo, ele é um dividend player, né? Então, teve essa queda aí nessa revisão. E aí, eu olhei o histórico do Banco do Brasil. Na crise mais aguda ali, 2015, 2016, o banco ficou cotado a 0,5 vezes o seu valor patrimonial, né? Então, se a gente for pegar aqui, ó, essa informação aqui, ó, o banco ficou cotado a 0,5 vezes. Hoje ele está cotado a 0,63. Ou seja, basicamente eu fiz uma regrinha de 3, né? Se ele mantendo o valor patrimonial atual, né, que é de 31,72, né? Se a 0,63 vezes o valor patrimonial ele está cotado a 19,85, se ele cair para 0,50, né? Para quanto que ele vai cotar? Então, basicamente, deixa eu abrir aqui a lousa e mostrar para vocês qual foi o cálculo que eu fiz. Basicamente, eu fiz o quê, ó? Se 0,63 é igual 19,85, que é a cotação dele agora, quanto que seria 0,50 vezes, né? Quanto que seria 0,50 vezes? Eu fiz a regrinha básica, a regrinha de 3, né? Ou eu poderia até inverter aqui, né? Colocar, ó, 19,85 é igual a 0,63. Quanto que é 0,50? Regrinha de 3 simples, né? Ou seja, 19,85 vezes 0,50, né? Então, vamos abrir aqui a calculadora. Pera, 19,85, meu Deus do céu. 19,85 vezes 0,50, Enter, 0,63, divide. 15,75, tá? Ou seja, mantendo hoje o valor patrimonial que a ação tá agora, se essa ação cai mais e chega na mínima de valor patrimonial que ela já chegou, que foi de meio, 0,5, ela vai chegar em torno ali de 15,75. Então, 19,85, 19,86, né? A gente está falando aí de uma queda de 20%, 21%. Então, as ações do Banco do Brasil têm sim capacidade de cair ali para os 15,75. Quanto que isso seria, né? Para quanto que isso aqui iria graficamente falando, né? A gente pode vir aqui e traçar essa linha, ó. Chegar aqui, pega aqui a linha de tendência e a gente traça 15,75. Dá um ok. Ó, não é difícil chegar, porque é uma região que essa ação já testou essa região. Então, é uma região que sim, pode chegar. Então, fundamentos e gráfico indicam que a ação pode sim chegar em 15,75. O que eu tô fazendo com os meus clientes e também com a minha própria carteira aqui na parte de consultoria?
Eu não tô deixando de comprar Banco do Brasil. Eu tô comprando. Porque Banco do Brasil, ele tem um histórico de dar esses drawdown, que a gente chama, né? De algumas quedas, né? É um banco público, sempre tem uma história ou outra. Então, ele tem esse histórico. Ele tem esse histórico de dar essas quedas. É natural. Porém, eu também estou comprando opções, tá? Eu comprei uma put num strike de 19,80, BBAST 201. E eu comprei uma opção longa, uma opção para janeiro, uma call. Mas essa eu não vou falar o código aqui, beleza? Até porque eu não posso nem dar recomendação de investimento aqui. Se vocês quiserem algo mais detalhado, algo mais aprimorado sobre opções, coloca aqui nos comentários que eu trago um conteúdo mais elaborado para vocês. Mas basicamente é isso. As ações podem sim chegar no 15,75 e pode sim chegar nesse patamar, mas ainda assim é uma oportunidade de investimento na minha visão. Não esquece, se inscrevam no canal aí para continuar recebendo bons vídeos de análise de verdade como esse.